Hello, 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 everybody! Vou gravar uma aulinha de Zero Conditional, tá? Essa aula vai ser uma aula de grammar, tá? O que é uma aula de grammar? É a parte mais gramatical, então é a parte mais teórica da coisa, não que a gente não vá usar não vai usar o Zero Conditional na prática, tá bom? Então aqui, Zero Conditional Grammar Class. Então, when do we use zero conditionals? Quando nós usamos o zero, né, conditional. Então, o que é um conditional? Vamos começar pelo começo, né? Let's start from the beginning. Um conditional é uma coisa que é condicionada uma coisa a outra. Tá? Desculpa, gente, é que eu tô vendo uma aranha. Tá querendo pegar um mosquito que tá ali? Bom, enfim. Se a aranha pegar um mosquito, o mosquito tá morto. If the spider gets the mosquito is dead. Isso é um conditional. É isso, totalmente aleatório, né? Como diz meus alunos, do Neida, né? Aparece. Então é isso. Então a gente usa zero conditionals para falar sobre realidades, coisas reais, tá? Por exemplo, condição, condition. If you heat water, result, it boils. Então, se você aquecer a água, ela ferve, né? Ela cria bolhas. Aí, this means every time you heat water, it always boils. Então, toda vez que você aquecer a água, ela vai ferver. Ou ela ferve. Na verdade, ela ferve, né? Que ela vai ferver. Ela ferve mesmo. Entendeu? Porque ela ferve. Aqui, ó. If you heat water, it always boils. É isso. If it rains, the ground gets wet. Então, se chove, o solo fica molhado. Olha o get aí. Tem uma aluna minha que adora o get. Ela fala que dá para colocar get até na batata frita. Pode usar get para tudo, tudo. Então, a condição. If it rains, se chove, if it rains, result, the ground gets wet. The ground gets wet. Então, every time it rains, the ground always gets wet. Então, aqui a gente pode perceber uma coisa que é interessante aqui, que é para a gente usar esse condicional, esse zero conditional, a gente tem que estar aqui o quê? Fera no simple present. Fera. Tem que saber simple present ali, ó, de cabo a rabo. A aranha tá quase pegando um mosquito. Jesus Christ. Tô quase para ver um assassinato aqui na frente da minha gravação. Tudo bem, é isso mesmo. Então, para a gente usar o zero conditional, a gente tem que manjar de simple present, tá? Então, o que é o simple present? Ó, if it rains, rains está no simple present. Porque it, o verbo vai para o plural. Então, o verbo to rain vira rains. Por quê? Porque tem it. E it é rains, tá? The ground gets wet. The ground, ao verbo to get, que vira gets. Porque the ground, que é o solo, é it. E se é it, verbo vai para o plural, tá? Então é isso. Aqui a gente tem que. E se você não manja muito de simple present, né? Que é o presente simples, tem vídeo no canal também, tá? Mas a regrinha é bem simples. É como tudo no inglês. Se eu tenho um he, um she ou um it no simple present, o verbo vai para o plural. Aí, teacher, mas eu tenho que manjar de verbo para saber falar inglês? Cara, tem. Tem. Eu escuto uma porrada de professor falar, não tem, que não sei o que. Cara, como é que eu vou saber conjugar um verbo se eu não sei o que é um verbo? Tá? E o que é um verbo? Uma ação. Tem vídeo no canal, só procurar vídeo de simple present, tá bom? Como eu tô começando o canal agora, tá facinho de achar. Então, ó, if it rains, the ground gets wet, tá? Bora pro próximo. Então, when to use zero conditionals? Scientific facts, general truths, or habits, or routines. Então,
a gente vai usar para fatos científicos, por exemplo, se eu ferver a água, se eu aquecer a água, ela ferve. Então, if I heat water, it boils. Scientific facts. Verdades gerais por aí, habits or routines. Por exemplo, if I go on a diet, I lose weight. Se eu fizer uma dieta, eu perco peso. If I don't go on a diet, I don't lose weight. Tá vendo? Simple present, tá? Isso é verdade, tá? If I go to the gym, I get fit. If I don't go to the gym, I don't get fit. É isso. General truths. Então, aqui, ó, mais uma. If you light the candle, it melts. If you light the candle, it melts. Então, se você acende uma vela, ou a vela, como no caso está aqui, derrete. Porque o it, nesse caso aqui, ele, na verdade, ele quase nunca tem significado, tá? O it, ele é só isso mesmo. Ainda tá lá. Grammar point. Both parts of the sentence are in the present simple, tá? Or present simple tense, or simple present tense. Aí, nesse caso, é potato, potato, tanto faz, tá? Então, tá nos presentes simples. The order of the clauses doesn't change the meaning. Então, a ordem das partes da frase, elas não mudam o sentido, tá? Então, você pode dizer, you can say, if you heat water, it boils. It boils if you heat water. Aqui, nesse caso, pode notar o seguinte, aqui nesse primeiro exemplo, aqui, ó, eu tenho um comma, que é o quê? Uma vírgula. Por quê? Porque eu tenho a cláusula aqui na frente, ó. If you heat water, it boils. It boils if you heat water. Então, aqui, aí, eu tenho um if. Quando o if vem no começo da frase, aqui é mais diquinha para escrita, tá, gente? Porque na frase, claro, você não vai falar if you heat water, comma, it boils, period. Or full dot, sei lá. Não vai falar isso, né? Então, aqui, ó, o if, ele tá no meio da frase, no meio da clause. Então, ele funciona como se fosse uma coma, né? Como se fosse uma vírgula, tá bom? Então, lembrando, coloquei a if, o if, no começo da frase, eu tenho que colocar uma vírgula, tá? Para separar as duas clauses. Coloquei o if no meio, não tem essa necessidade, ok? Nesse caso aqui, ó, you can replace if with when, because the result is always true. Então, você pode fazer a mesma frase, em vez de colocar aqui, ó, if you heat water, it boils, você pode colocar when you heat water, it boils, tá? Então, você pode colocar when também, tá bom? Assim, simples assim. So, when you heat water, it boils. Lembrando, tem que lembrar que a gente está falando de presente simples aqui, tá, gente? O zero conditionals é simple present, tá? Porque os outros conditionals, eles vão outras conjugações verbais, que também eu vou gravar vídeo para postar aqui, tá bom? Então, beleza. Agora vamos para o press, right? If you, tananã, aí o verbo que a gente vai conjugar é o verbo to mix. Yellow and blue, eat, tananã, o verbo to make green. Então, se você misturar amarelo com azul, tananã, green. Faz, né? No caso de produzir, que é o verbo to make, faz o verde, faz verde. Então, vamos lá. If you, como é que ficaria essa conjugação? If you mix or if you mixes yellow and blue? Vou contar até 5, tá? Para vocês responderem, então. 1, 2, 3, 4, 5. Então, if you mix. Por que ele não está no plural, teacher? Porque é you, tá? Eu só vou colocar no plural quando for o he, o she e o it. Ok? Por quê? Porque o he, she e o it é onde muda toda a conjugação verbal em qualquer coisa em inglês, tá? Então, só nisso, presta atenção nisso aí. He, she e it, é só nele que eu vou mudar. Então, if you mix yellow and blue, ó, putz, cara, agora tem um it aqui, hein? Tem um it.
Então, it make or it makes. Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, it makes green. Ok? Vamos para a letter B. Agora a gente está falando de water. If water, verb reach, que é atingir, tá? Reach é atingir. 0 degrees Celsius, então se ela atingir 0 graus Celsius, it, o verbo que é conjugado, que a gente vai precisar conjugar é o verbo to freeze, tá? Aqui a gente está falando de water, certo? Então, water, para a gente que está, né, de repente a gente não tem muita experiência com inglês e tal, o que eu sempre coloco? Faz um paralelo ali, ó. Water é o quê? É I, you, he. Qual pronome que eu posso usar para substituir water? Ai, teacher, eu não sei. I don't know. Então, water, eu posso chamar water de he? Não. Como diz uma amiga minha, não pode. Por quê? Porque eu não sei se é um he. Eu posso falar she para water? Como da minha amiga. Não posso. Por quê? Porque water não é nem he, nem she, mas a palavra está no singular. Então eu posso substituir water por it. Eu posso substituir water por it. Então, se eu substituir water por it, e a gente vai na regrinha do simple present, deixa eu apagar isso aqui. A gente vai na regrinha do simple present, esse verbo reach vai virar reaches. Tem que adicionar. Pegou. Ai, meu Deus do céu, não sei se eu interfiro nessa treta, não sei se eu deixo o pau comer. Vou deixar, porque quem sou eu para me meter com a natureza, né? Agora eu tô com medo dessa aranha. Tá. Então, ó, reach. Tem uma regrinha, depois vocês procurem, tá no vídeo no canal também, de Simple Present, que quando termina com CH, X, SH, tananã, se adiciona ES, tá? Porque tem regrinha para plural em inglês, tá bom? Então, if water reaches 0 degrees Celsius, it, aqui a gente não tem mais nenhuma dúvida, o quê? Freezes. Tcharam! Porque eu sei que se tem it, o meu verbo vai no plural, tá? Aqui, ó, a gente tem o pronome you. If you, tananã, aí o verbo leave, que é deixar, tá? Ice cream in the sun, eat, tananã, melt, que é derreter, tá? O verbo melt é derreter. Não tem aquele burger no McDonald's called Cheddar McMelt. Uau! É isso, melt é derreter, tá? Então, if you leave, se você deixar gelo no sol, derrete. Só isso, derrete. Então, aqui a gente já sabe que não é nem he, nem she, nem it. É you. Então, o verbo vai continuar leave. If you leave ice in the sun, it, vamos lá? It melts. It melts. Aqui no próximo, a gente tem plants, mas a gente tem a partícula not, que indica negativo, né? Indica que a conjugação está no negativo. If plants, tananã, not get, cuspi aqui, not get enough water, então se as plantas não tiverem água suficiente, se elas não têm água suficiente, elas, tananã, die. Elas o quê? Morrem, tá? Então, aqui, ó, se as plantas, tananã, água suficiente, elas morrem. Porque o they, ele serve tanto para eles quanto para elas, tá? Pronome they é eles ou elas. Tem muita coisa em inglês que não tem masculino, não tem feminino, não tem essa necessidade. Por exemplo, é uma coisa muito interessante em português, que a gente fala assim,
O lápis, né? A gente já colocou um gênero aí. A gente já acha que lápis é ele. O lápis, o batom, o relógio, né? O mouse, o microfone, né? A caneta. Para eles não, isso não existe, tá? É the pen, the mouse, the microphone, the watch, tá? Então eles não têm muita essa coisa de gênero que nós temos aqui no Brasil. Então aqui, ó, if plain. Qual que seria a negativa do get? Vamos ver se vou deixar, vou contar até 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, if plants don't get, porque a negativa do get é don't get enough water, they, o quê? Die. They die. Depois o pessoal fala que inglês é difícil. Cara, elas não morrem, elas morrem. Eles morrem, nós morremos. Vós morreis. Não sei se alguém ainda usa esse tipo de conjugação, mas anyway. Em inglês é tudo die. I die, you die, muda. He, she, it, dies. No caso de, né? We, they, die. Acabou. Se alguém falar que isso daí é mais difícil do que português, putz. Caraca. Eu acho português muito mais difícil do que inglês. Muito. Então aqui a gente tem uma próxima. If you, verb to eat, too much sugar, eat, aí é onde a porca torce o rabo. Por quê? Porque tem esse bendito desse be, que quando a gente vê isso dentro de uns né, parênteses, que a gente nunca sabe como conjugar essa bagaça do be, né? Bad for your teeth. O que quer dizer teeth? Então, vou traduzir a frase. Se você, tananã, verbo comer, né? Muito açúcar, too much sugar. Eat, tananã, be bad for your teeth. Então, é ruim para os seus dentes, né? Então, teeth, dentes. Então, se você, you, eu ponho o verbo no plural ou não quando eu tenho you? Eu ponho ele no plural, deixo ele no singular. Vou contar até 5. 1, 2, 3. Eu, taran, deixo ele no singular, eu não mexo no verbo. Por quê? Porque é you. You eat. Tá? Aí, como é que a gente conjuga esse be? Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, como diria minha família lá em Minas, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ou simplesmente no. Minha família de Minas fala assim. Então, it. Quem que é o be? Quem são os be? É o am, is, are. Esses são os be's, tá? No simple present, beleza? Simple present, am, is, are. Quem é o verb to be que vai com it? It, pelo amor de Deus. Eu não sei. Eu nunca sei quem vai com it. Porque o it eu nem sei o que é, na verdade. O it pode ser qualquer coisa, pode ser nada também. É igual get. É tudo e não é nada. O it. O be que vai com it is. If you eat too much sugar, it's bad for your teeth. Or it is bad for your teeth. Então, quando vocês verem um be, isso de galerinha de escola, que tem esses testes que o pessoal fica tipo, mano. O be tá dentro do parênteses, por quê? Porque o professor quer saber se você entendeu qual é o contexto, né? Qual que é o babado do be. Então, ele quer que você desmembre ali o be. Então, it is bad for your teeth. Vamos para a letter F. Lembrando, pausa o vídeo, volta o vídeo, anota o vídeo, grava o vídeo, baixa o vídeo, dá like no sininho, então assim, dá like no sininho, me segue, entendeu? Me segue no Instagram, no TikTok, Facebook, whatever. Então aqui, ó. If you, tananã, touch a hot stove, you, tananã, burn yourself. Então, se você touch, a gente não tem o touch screen cell phone. Então, touch é tocar, tá? Stove quer dizer forno, hot, quente, forno quente, você
tananã, queima, se queima. Yourself é você mesmo, então você se queima. Aquela coisa que a mãe sempre fala quando a gente é criança, né? Don't touch the oven. Don't touch the oven, it's hot. It's hot. O que você vai lá e faz? Touch. E acontece? Burn yourself. Sobre isso. Why? Por quê? Porque a gente é besta, né? Tá certo. Então, ó, if you, aí vamos conjugar o touch. Tem he, she or it ali? I don't think so. Eu acho que não. I don't think so. Eu vou colocar o verbo no plural? Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não adiciono ES. Por quê? Ou não adiciono plural. Por quê? Porque é you. Se fosse he, she or it, vamos supor que fosse if she, aí sim, if she touches a hot stove, she. Mas aqui a gente está no you, né? Então vamos foca no you, foca no you. Então you, vou conjugar o burn ou não conjugo o burn? Né? Porque eu estou usando you. Eu coloco ele no plural, deixo ele no singular. O que eu faço com o you, hein? O burn. And burn. Não mudo a conjugação. Por quê? Uau! Porque é you. Não preciso. Agora, se fosse if she touches a hot stove, she burns herself. She burns herself. Então, se ela toca um forno quente, ela queima ela mesma, tá? Ela queima ela mesma. Então, por aqui é isso. Pausa o vídeo, sabe? Volta, faz exercício de novo. Então, aqui, ó, vamos lá. Aqui é um videozinho. Os meus alunos sabem, eles me conhecem bem. Eles sabem que eu adoro um vídeo. Adoro. Então, vamos fazer um exercício tipo de vídeo. Bora lá? Então, é um English test. Ó, 10 seconds for each question, ok? Ó, when you, vou pausar o vídeo um pouquinho. When you, tananã, red and blue, you get purple. Então, quando você, tananã, vermelho e azul, você tem o roxo, tá? Então, qual deles eu vou usar? Mix, mixes or mix, que é o quê? Misturar, tá? Misturar. Então, vai, vou soltar aqui agora, hein? Escolhe aí. Então, ó, se está frio, eu coloco um casaco. Aqui a gente tem um phrasal verb que é o put on, tá? Put on é colocar, tá? Put on a coat, que é casaco, tá? Bora. Is. Por quê? Por causa do it. If it's cold, I put on a coat. Então, aqui, ó. If they, tananã, fast, they get tired. Então, se eles... Aí o verbo aí que tá usando é run. Are running, estão correndo. Run or runs fast, they get tired. Então, se eles estão correndo or correm, porque o tanto run quanto runs quer dizer correm, tá? Run, porque tá usando they.
The little children get dirty if they, with mud. Então, as criancinhas, né, as criancinhas se sujam, né? Se eles brincam, né? Played or plays with mud, com lama. Play. Aqui, ó, o when aqui, ó, no lugar do if. Tanto dá para usar o when, quanto dá para usar o if, tá? Então, when the weather is hot, quando o tempo tá quente, we, to the river. We went, we go, or we goes to the river. Putz, eu não sei o significado de went, gente. Went é o verbo to go no passado. Cara, não tem nada mais estranho do que isso, velho. Por quê? Went é passado de go. Tem um vídeo do Rafinha Bastos que ele fala isso, é sensacional. Ele fala, cara, não tem uma letra em went que vai em go. Então, assim, verbo os verbos irregulares em inglês, no passado, é uma roleta russa, velho. Você só vai. O que eu indico? Dá uma olhadinha, sempre pesquisa, tá bom? Então, o passado do verbo go é went. Beleza. Então, bora. Go! Então, aqui, ó. All she. If she, red and yellow, she gets orange. Né? Então, se ela vermelho com amarelo, ela obtém laranja. Então, she mixes or mix. Go. Mixes. Por quê? She. Gente, zero conditional é uma excelente oportunidade para revisar simple present, tá? Por quê? Porque se a gente não souber usar o simple present aqui, a gente não vai saber fazer a conjugação desse aqui, tá? Do zero conditional. Opa! Ó, if my mother feels ill, she, to work. Então, my mother feels ill. Se a minha mãe se sente doente, ill também é doente, tá? Pode dizer sick, pode ser ill. She don't go to work, she didn't go to work, or she doesn't go to work. Qual dessas três conjugações aí está correta para esta sentença? If my mother feels ill, vai. Doesn't. She doesn't go. Por quê? Porque para fazer negativa no simple present, eu preciso usar o doesn't na negativa. Então, my mother doesn't go to work, or she doesn't go to work. Aqui tem o I, getting up late when it's a holiday. Então, eu, levantar tarde quando é um feriado, né? Ou quando é um feriado mesmo. Então, I like, or I liked. Tá? Então, lembrando que liked é passado de like. Tá? Então, I, bora. I like.
Então, aqui, ó. I, tanana, tired the next morning if I go to bed late. Então, essa aqui é muito minha, cara. Tipo, eu todinha. Hold me. I, tanana, tired, cansado ou cansada. Lembrando que feelings não tem, tá? Gênero. Cansada. Na manhã seguinte, se eu vou para a cama tarde, se eu for dormir tarde, né? Então, I am tired, I is tired, ou I are tired the next morning if I go to bed late. Bora. Gente, I am. Por quê? O to be, ele é am, is, are. Lembra que eu falei lá atrás? Então, ele é am, is, are. Eu costumo falar com os meus alunos que é o seguinte, cara, se o am fosse um ser humano, fosse um homem, eu casava com ele. Putz, cara, eu casava. Por quê? Porque o am é o cara mais fiel de todos os caras do mundo, porque ele só vai com I. Ele não vai com mais ninguém. O is, ele vai com he, com she e com it, certo? O is. Ele vai com he, com she e com it. Ou seja, ele vai com uma galera aí, tá? Ele não é tão fiel assim, digamos que ele é meio requenguela, assim, meio estranho. E o are vai com you, we e they. Ele também já não é tão fiel. Com o am, ele vai só com I. Ou seja, ele é o cara mais fiel dos pronomes. Então, se ele fosse um cara, casava com ele. Então, if I am tired the next morning, I am tired the next morning if I go to bed late. When we tanana hungry, we make a big sandwich to eat. Que é uma coisa que eu vou fazer logo após gravar esta aula. Por quê? Because I am hungry. Então, ó, quando nós estamos com fome, nós fazemos um grande sanduíche para comer, to eat. Tá? Então, when we am, when we is, or when we are hungry, we make a big sandwich to eat. Let's check. When we are. Very good, very good. When we are. Ok, pera ainda. Hold on. Então é isso. A aulinha de hoje foi sobre zero conditionals, tá? Como é que a gente usa? Aqui nós tivemos a oportunidade de revisar simple present, verb to be, tá? Que são coisas que para quem está começando são realmente, parece que é muito difícil, mas, caras, não é difícil. Sabe? Eu acho que eu costumo falar assim, gente, português é muito, muito, muito mais difícil do que inglês. A gente só falta o quê? Porque nós somos nativos brasileiros, né? Então, nós estamos acostumados com o nosso idioma, com o nosso português, e mesmo assim a gente ainda comete muito erro nas nossas próprias conjugações, né? O importante no começo é a gente aprender a falar, né? Se comunicar. Então, aqui, o que seria legal? Crie frases, né? Pausa o vídeo, volta o vídeo, salva o vídeo, clica like no sininho, me dá biscoito. Por quê? Porque agora eu sou dessas. Ai, gente, eu tô tão mudada. Ai, eu tô tão mudada. É só isso. Então tá, gente, muito obrigada. Thank you very much for watching this class. Hope you had enjoyed. Espero que vocês tenham gostado. E a gente no caso, eu mesma, muito em breve vou gravar uma aulinha de first conditional. É porque I'm hungry, tá, gente? Então, if I don't eat, I die. Então é isso. Thank you very much and have a lovely day. Bye.